Imagina só a cena: dia de sol, aquele calorzão e uma piscina te chamando para um mergulho. Parece paraíso, né? O cenário perfeito para relaxar. Mas e se eu te dissesse que, bem ali, naquela água que parece tão limpinha, pode ter um perigo invisível só esperando uma oportunidade? Pois é, fica a pergunta. O que será que se esconde nessas águas que parecem tão convidativas? É essa dúvida que vai guiar a gente numa investigação para lá de surpreendente sobre um inimigo microscópico que adora morar onde a gente menos imagina. E olha só esse contraste. É de cair o queixo. De um lado, a piscina dos sonhos de qualquer um. Do outro, o que a gente vê quando coloca uma amostra no microscópio. Uma colônia de Pseudomonas aeruginosa. Esse é o nosso principal suspeito, o micro-organismo que se dá super bem justamente nos lugares que a gente escolhe para se divertir. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Hoje a gente vai desvendar os segredos desse tal inimigo oculto. Porque as piscinas, que são uma delícia, podem acabar virando um verdadeiro campo minado de bactérias. E para não ter problema, o primeiro passo é conhecer bem o adversário. A verdade é que usar uma piscina sempre envolve alguns riscos, e eles vão muito além de um simples afogamento. O principal perigo, na verdade, está ligado a esses micro-organismos. E no meio deles tem um que se destaca, que é tipo o chefão da resistência e da sobrevivência. Agora, que tal a gente traçar o retrato falado dessa bactéria? Sabe, tipo na polícia? Para a gente conseguir combater o inimigo, primeiro a gente precisa saber quem ele é, o que ele come, onde ele vive e, claro, se ele tem algum ponto fraco. O nome da criatura é Pseudomonas aeruginosa. Tecnicamente, ela é um bacilo gram-negativo. E o mais importante, é um patógeno oportunista. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela fica ali na dela, só esperando uma brecha, uma falha na nossa defesa para poder atacar. E o habitat preferido dela? Qualquer lugarzinho úmido. Solo, água e, claro, piscinas. E a ficha corrida dela, olha, impressiona. Ela é onipresente, ou seja, está em todo canto. É pouco exigente, se vira com quase nada de nutriente para sobreviver e se multiplicar. Super versátil, aguenta temperaturas de até 42 graus e agora a parte que mais preocupa. Ela é extremamente resistente a desinfetantes e a um monte de antibióticos. Um verdadeiro osso duro de roer. E olha ela aí, bem de pertinho no microscópio. Parece inofensiva, né? Esses formatinhos de bastão, os bacilos, são a cara dela. Sozinha, ela é minúscula, mas quando elas se juntam em colônias, aí o negócio fica sério. Uma das marcas registradas dela, tipo um cartão de visita, é que ela produz umas cores bem específicas. No laboratório, as colônias dela ficam com um tom verde azulado todo especial. É como se ela deixasse uma assinatura, sabe? E é essa cor que ajuda os cientistas a baterem o olho e dizerem: aham, te pegamos. Bom, com um suspeito tão casca-grossa assim, a grande questão era como é que essa bactéria consegue se dar tão bem num ambiente que, em teoria, deveria ser controlado, como uma piscina. Foi isso que motivou uma investigação científica super detalhada. E aí que entram os nossos detetives, um grupo de cientistas da Universidade de Lisboa. Eles resolveram focar em 2 piscinas públicas para responder à pergunta de $1 milhão. Já que a gente sabe que a bactéria está por ali, onde é que ficam os esconderijos preferidos dela? Então, lá foram eles. Coletaram amostras da água, de tudo que é tipo de superfície, dos equipamentos. E, conforme os resultados do laboratório iam chegando, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de um jeito bem inesperado. As pistas apontavam para os verdadeiros vilões da história. E aqui veio a primeira grande revelação da investigação. Presta atenção. O perigo não estava onde todo mundo pensava. Das amostras que deram positivo para a bactéria, a maioria esmagadora, 78, veio das superfícies. Os equipamentos ficaram com 13 e a água, apenas 3. Isso mesmo, o grande problema não era a água em si, mas tudo que estava ao redor dela. Tá, mas qual era o esconderijo número 1, o ponto preferido da bactéria? Pasmem, o Lavapés. Aquele lugar que todo mundo tem que passar era, na verdade, o principal hotel 5 estrelas da Pseudomonas. Logo depois, vinham o piso do vestiário e aquelas grades de plástico dos chuveiros. Pensa bem, são lugares sempre úmidos e com muita gente passando, o paraíso para ela. Beleza, agora a gente já sabe onde ela se esconde. Mas a grande pergunta é como ela consegue sobreviver ali, mesmo com gente limpando e usando produtos de desinfecção. Para entender isso, a gente precisa conhecer as super-armas que essa bactéria tem. A resposta para esse mistério está numa única palavra: biofilme. Grava bem esse nome.
O biofilme é a arma secreta da Pseudomonas, uma estratégia de vida em comunidade que a torna praticamente invencível. A formação desse biofilme é como construir uma fortaleza. Primeiro, uma bactéria sozinha chega e se gruda numa superfície. Daí, ela começa a se multiplicar e a chamar as amigas, formando uma pequena colônia. E é aí que vem a mágica. Juntas, elas começam a produzir uma espécie de gosma protetora, uma cola biológica que cria um escudo em volta de todo mundo. E essa estrutura é uma fortaleza de verdade, quase impenetrável. Essa muralha, feita de açúcares, proteínas e até DNA, impede que o cloro ou os antibióticos consigam chegar nas bactérias que estão lá dentro, bem protegidas. É por isso que só passar um paninho ou jogar um produto por cima, muitas vezes, não adianta nada. Ok, a gente já entendeu que o clobrema é sério e que a bactéria é esperta. Mas e agora? O que realmente importa é saber como se proteger, né? Entender o risco é o primeiro passo para garantir que a diversão na piscina não acabe numa visita ao hospital. O contato com a pseudoaeruginosa pode causar umas dores de cabeça. A infecção mais famosa é a otite externa, mais conhecida como ouvido de nadador. Ela também pode causar foliculite, sabe aquelas bolinhas vermelhas que coçam na pele? Além disso, pode infectar qualquer cortezinho ou ferida aberta e até causar uma infecção bem grave nos olhos, a ceratite, principalmente em quem usa lente de contato. E, para não ficar só na conversa, dá uma olhada nesses exemplos. De um lado, a foliculite, que pode aparecer na pele depois de um mergulho. Do outro, a inflamação típica do ouvido de nadador. São problemas bem comuns que mostram como aquela ameaça que a gente não enxerga pode deixar marcas bem visíveis. A grande lição que a gente tira de toda essa investigação cabe em uma palavra: prevenção. Manter o cloro e o pH da água em dia é o básico do básico. Mas, como o estudo mostrou, só isso não basta. O segredo é caprichar na limpeza pesada das superfícies, esfregar bem o lava-pés, os pisos, as bordas. E não dá para esquecer dos equipamentos, como pranchas e boias, que precisam ser limpos e, principalmente, bem secos. E a gente termina com essa reflexão. Da próxima vez que alguém olhar para uma piscina, talvez não veja só a água azul e cristalina. A verdadeira limpeza, a segurança de verdade, está nos detalhes, naqueles cantinhos úmidos que a gente agora sabe que são os esconderijos preferidos desse inimigo oculto. A piscina é mesmo tão limpa quanto parece? Fica a pergunta no ar.